sexto ano e a professora André do quinto ano. Nós estamos também com a professora França, que é formadora de língua portuguesa na DIPED Capela de Socorro. A França apresentou para a gente um trabalho bem bacana desenvolvido aqui na unidade sobre o nosso projeto Antologia de Contos. França, fala um pouquinho sobre o trabalho que as professoras vêm desenvolvendo aqui com a produção de textos dos estudantes. Isso, na verdade, eu recebi esse livrinho em DIPED e eu gostaria que a professora Rejane contasse para a gente como é que ela chegou até aqui, como é que isso se materializou. Bom dia, professores e professoras. Eu sou a professora Rejane, do sexto ano, e eu fui seguindo o caderno da cidade, né? A primeira unidade, que é sobre antologia, sobre produção de contos de assombração e mistério. Então, nós ficamos desde o primeiro bimestre até o segundo bimestre, fazendo toda essa didática, né, que tem no livro. E no final do bimestre, então, que chegou a parte da produção, depois que a gente já tinha visto vários textos, ouvido várias histórias de assombração e mistério, né? Então, seguindo toda a sequência didática e também acrescentei com outras coisas. No final, que a gente foi fazendo a produção, fizemos por partes, né? De acordo mesmo com a sequência didática que vai mostrando aqui no livro, né? E aí eles fizeram na sala de aula, com aquela intervenção, olhando, corrigindo, né? Olha, vamos aqui, vamos ali, melhor aqui, melhor aqui. Não, nem sempre dava para olhar todos os textos, né? Em sala de aula. Alguns eu tive que recolher para olhar em casa e depois trazer a devolutiva. E no final, todos eles eu já tinha falado para eles que eu ia selecionar para fazer parte da antologia de contos. Não ia, em princípio, fazer o livrinho. Eu apenas imprimi, foi um dia de exposição. Nós colocamos exposto, né, no dia da Feira de Ciências. E aí o professor André, que está ali atrás, ele que deu a ideia, por que a gente não monta um livrinho? Falei assim, uma boa. Então vamos montar um livrinho. Então, juntei, chamei os alunos, tirei foto dos alunos, fiz a parte, eles fizeram a parte da biografia deles, né, da autobiografia, e aí finalizamos com a impressão. Ele fez toda a montagem, a impressão, fiz um pequeno concurso da capa do livro, né, as meninas aqui que estão presentes participaram do concurso da capa e contracapa, e aí montamos. E o André, mais o Ivan, fizeram a impressão, assim, para ficar assim bonitinho. Será que você poderia contar para a gente também qual foi a reação dos estudantes depois que eles viram a produção escrita impressa, né, no livrinho? Então, eles ficaram surpresos, porque eu não tinha falado que ia fazer um livrinho, né? Eu só tinha falado que eles iam participar do concurso. E aí, quando eles viram a reação, eles ficaram assim, né? Gostaram, ficaram assim, nossa, que legal, saiu, tá no livro e tal, né? Eles acharam bem diferente, né? Inclusive, nós depois fizemos teve um show de talentos na escola, em que vários alunos se apresentaram, né? Música, cantando, dançando, e também apresentaram os textos. Alguns alunos vieram apresentar os textos, e os pais também gostaram bastante, ficaram bem entusiasmados. Nossa, que trabalho interessante, que legal, gostei, né, dessa produção que vocês fizeram. E agora, dia 17 e 18 de novembro, vai ter uma sessão de autógrafos aqui na escola, em que eles vão fazer essa parte aí, finalizar. E agora eu queria que a professora Andréia contasse um pouquinho da participação dela nesse projeto. A professora Andréia é professora de quinto ano do ciclo interdisciplinar, né? Então conta um pouquinho pra gente. Olá a todos. O projeto iniciou desde o início do ano, né, desde o começo.
nós elaboramos juntamente com o componente de língua portuguesa, as reagentes, pensamos no conto porque ele está dentro do currículo, né, um dos gêneros textuais que tem que ser trabalhados, e o projeto já tinha tido uma repercussão muito positiva no ano passado com a publicação do texto da aluna Isabela. O livro chegou em nossas mãos, né, era um material palpável e assim, a gente imaginou que os alunos ficariam muito engajados em realizar esse tipo de produção com essa finalidade, com a possibilidade de ter o seu texto publicado em um livro, né, e que pudesse chegar aí nas mãos de muitas pessoas. Então nós já tínhamos a finalidade, já tínhamos aí, né, a metodologia, o percurso de como se realizava, o Caderno da Cidade também ajudou bastante, o Conhecer Mais também, porque ele traz novamente a questão do conto, traz o conto da Cinderela com 2 versões. Então aí eu pedi para que as alunas pensassem em uma terceira versão. Todos os alunos participaram, se sentiram motivados com essa possibilidade de, né, participar de um concurso e quem sabe ter o seu texto aí contemplado. E, professora, o resultado do trabalho do 5º ano também resultou numa publicação impressa, foi? Foi sim. Entre os 30 contos produzidos no 5º ano B, nós tivemos 2 contos que foram selecionados. Né? O primeiro já está aqui, ela é ela sozinha, e temos o segundo, que é Cinderela, a Gata Ladra. Inclusive, é bem interessante a história, né? Porque você vê que ela se inspirou em outras coisas que a gente trouxe de repertório. Eu fiz a leitura de alguns livros, A Revolta das Cinderelas, As Sacisas, e eu consegui perceber que ela trouxe algumas dessas coisas para a história dela, né? Mostrando que a Cinderela precisava de um homem, de um príncipe, ela se bastaria sozinha. Então foi muito interessante e foi muito bom para os alunos também, né? No dia do show de talentos, eles fizeram uma leitura para toda a comunidade, ficaram bem seguros, porque tinham os alunos do 6º, do 5º, só eram eles 2, mas a gente foi incentivando, foi trabalhando para que eles tivessem mais segurança, e a intenção é essa, que quando eles cheguem no 6º ano, eles sejam mais maduros e consigam ainda progredir mais com relação à escrita. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho dessa parceria de vocês, né, do ciclo interdisciplinar, né, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, 5º, 6º anos, e que vocês falassem também um pouquinho depois do lançamento do livro, porque os 2 serão lançados juntos, né, vai ter uma sessão de autógrafos, a gente falar como é que esse material vai circular, né, entre os alunos aqui como prática social. Então, na verdade, são 3 livros. Tem um outro do Samuel, que também está sendo produzido ainda, está sendo montado ainda. Esse daqui também ainda não terminamos, estamos finalizando. E então vai ter essa finalização, lançamento no dia da sessão de autógrafos, né? E aí sim nós estaremos distribuindo os livros, né? E vai ter toda aquela dinâmica para eles, né, se sentirem mesmo como autores mesmo, né, escritores, porque todos eles são escritores, eles escrevem muito bem, eles têm ideias ótimas, né, e isso precisa ser mostrado, né, eles precisam ter orgulho das coisas que eles escrevem, né, então isso é importante para eles, é um desafio, eles tem um momento que eles ficam, né, nossa, mas ainda não terminou, professora? Não, tem mais essa outra parte, né? Tem essa coisa da gente trabalhar também, essa atenção, essa calma, porque eles querem terminar rapidinho, tudo, né? Mas não, gente, não, é por partes, primeiro aqui, depois ali, vamos devagar. É todo um processo, isso, né? Todo um processo. E a parceria de vocês, como se dá? Então, essa parceria a gente discute, a gente tem horário de jeito, né, juntas, e a gente está sempre trocando figurinhas, assim, olha, meu aluno escreveu isso, né, e tal, o que você acha? Inscreva-se, alunos, né, e a gente foi pensando assim, juntas durante o horário da GEF, né. E a parceria ocorre realmente dentro do ciclo interdisciplinar, né, começa com as produções dos 4º anos, né, produzindo o final de contos. Eu tive a oportunidade de ler alguns finais de contos, né, da professora Andréia Santos. Os alunos também começam a produzir no 4º ano, no final do conto, aí vem os 5º anos produzindo o conto modificado e o 6º com o conto de assombração. Então existe essa parceria interdisciplinar realmente dentro do ciclo, né?
desenvolvimento das aprendizagens das crianças, né? Porque é um processo, um contínuo que vai mostrando para eles que a produção de texto ela se dá por etapas, essa necessidade de repertoriar, né? A gente havia conversado, você falou que sugere que trabalha com filmes, faz toda uma alimentação temática, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. A princípio, nós começamos com um programa de filmes, né? Filmes de pontos maravilhosos, pontos modificados, para que os alunos realmente tivessem esse repertório. Além dos filmes, nós utilizamos livros paradidáticos, eu já tinha comentado antes sobre a Revolta das Princesas, as Sacisas, e trouxessem outras versões das princesas, dos contos, para que os alunos se apropriassem realmente do gênero. Isso. E aí acaba abordando temáticas que também são urgentes de ser discutidas na escola, né? Principalmente em relação a desconstruir alguns estereótipos do feminino e tudo mais, né? Isso é muito interessante, né? E que é muito bacana, porque quando as professoras citam, né, os cadernos, o caderno da cidade, o caderno Conhecer Mais, a gente percebe que trabalhar o texto e a produção escrita do texto na perspectiva que o nosso currículo defende, como prática social, os nossos materiais eles estão alinhados a isso. Uma vez que, quando a gente pega as sequências de atividades, né, do caderno da cidade que vão trabalhar contos, a gente verifica que lá na nossa orientação didática do currículo da cidade, ele sugere alguns gêneros para se trabalhar por aprofundamento ou por frequentação, e que esses gêneros vão aparecer nos nossos cadernos. E a própria organização das sequências de atividades dos cadernos da cidade, ele já entende essa produção enquanto processo, porque no primeiro momento eu preciso contextualizar esses estudantes, depois eu preciso repertoriar esses estudantes, e aí eles começam a planejar esse texto. Na hora da textualização, eles vão perceber que esse texto não está acabado. Então a professora falou muito, né, da ansiedade, e aí vai criando-se, né, essa consciência de que o texto ele passa por várias versões. O que é muito interessante no trabalho desenvolvido aqui na unidade pelas professoras é que a gente tem de fato uma prática social de linguagem. Por quê, né? Porque quando a gente vai ensinar os nossos estudantes a produzir um gênero textual, quando ele vai para a escola, a gente acaba escolarizando, né? Então ele fica um pouco distante do real. A partir do momento em que a gente percebe que tem todo um trabalho de editoração, de edição de texto, de produção de um livro, desde selecionar e pensar nessa capa, pensar no ilustrador desse texto, colocar lá na orelha do livro a foto e a mini bio dos autores e dos ilustradores, e depois todo o processo de impressão, o lançamento, né? O lançamento com uma sessão de autógrafos, né? Sem dúvida a gente está aproximando essa prática da forma como ela acontece de fato na sociedade. E mostrando para esses estudantes, inclusive como vocês falam, no show de talentos, então eles apresentam lá as habilidades que eles têm, que eles gostam, que eles vêm desenvolvendo, mas também a gente mostra para eles o seguinte: você também pode ser autor. Sabia que você também pode ser autor? Ilustrador. Então, é uma forma também de, além de registrar esse trabalho, de fato estar trabalhando língua portuguesa, porque estamos ensinando ele a produzir textos, né? Publicando ou por meio de uma antologia, ou por meio de um conto avulso num livro próprio, né? Tudo isso, a gente, além de estar proporcionando essa vivência, a gente está apresentando outras possibilidades também, né? E na medida do possível, dizendo, olha, você pode ser o que você quiser, né? Existem caminhos para isso. Então agora eu gostaria de chamar os alunos que participaram da
produção textual, né, que estão aqui no livrinho, para vir contar um pouquinho para a gente, fazer uma roda aqui para contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Nós estamos aqui com os estudantes, autores dos 5º e 6º anos, e eu gostaria de saber como é que eles se sentiram quando viram a produção deles assim impressa, publicada. Meu nome é Ana Luísa e eu me senti feliz por saber que meu ponto passou. Oi, meu nome é Samuel, tenho 11 anos e eu sou do 5º B. Fiquei muito feliz por pegar o meu próprio nome. Eu gostei muito, né? Quando o texto de vocês sai de dentro do caderno e vira um livro que vai ser distribuído, né? Outros colegas, os pais, outros professores vão ler, né? O que vocês acham disso? Isso motiva vocês a escreverem, a ter mais cuidado na hora de revisar o texto? Como que vocês, qual que é a postura de vocês em relação a essa produção de texto? Quando vocês ficam sabendo que o texto vai sair do caderno, que o texto não é só para a professora corrigir, mas que o texto é para circular na escola. Como que é? Fala um pouquinho pra gente. Eu fico bem nervosa, né? Porque vai que a pessoa não gosta, sabe? Meu nome é Jorge, eu acho que a gente também deve tomar mais cuidado e que eu fico um pouco nervoso também. Mais cuidado com o quê, Jorge? Mais cuidado com as palavras que a gente usa e escrever o texto um pouco melhor para entender melhor, mais fácil. Eu sou a Laura, tenho 12 anos e para fazer a capa eu me inspirei em uma série de assombração e mistério chamada Servertinho. Meu nome é Daniel, tenho 11 anos e para fazer esse texto eu me inspirei nas histórias que o meu pai conta e também uma série que se chama Rick and Morty. Minha história, eu me inspirei na independência das mulheres, porque eu já tinha lido uma reportagem sobre a independência e eu me inspirei nisso. Por isso que a minha Cinderela não teve príncipe. Como que é o título do seu conto? Ela é ela sozinha. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 12 anos, me inspirei na contracapa em no rio vazio e escuro, que não tem fim. E foi isso. Eu tenho 12 anos e eu me inspirei num anime chamado One Piece. E dentro do One Piece tinha uma menina chamada Nami, que era uma navegadora que também roubava coisas. E só. A gente percebe, né, professoras, né, França, o quanto para se produzir um texto é necessário se ter um repertório. Então as crianças vão citando tanto o repertório que as professoras trabalham em sala de aula, quanto também o repertório que eles trazem lá da vivência deles em casa, são as séries que eles assistem, principalmente no que diz respeito aos contos de assombração e mistério. Então eles trazem essa referência e a escola é esse espaço em que a gente apresenta novas e outras referências para eles. Então quando a professora relata aqui pra gente que ela trabalha sim os contos de fadas, né, tradicionais, mas também ela faz uma leitura comparativa com as releituras dessas histórias, com temáticas que vai questionar no mundo contemporâneo
trabalha bastante essa temática, inclusive ela citou reportagens sobre as mulheres independentes, reportagens que estavam no JOCA, a gente tem vários outros materiais que a Prefeitura envia também, o JOCA, CHC, né, agora tem as HQs, então o repertório a gente continua, né, sempre propiciando para eles. Então, outros textos que a gente trouxe também de áudio, né, só de áudio, olha, para fixar essa coisa para ouvir, né, prestar atenção, escuta, né, escuta o nosso currículo, né? Então a gente fez também histórias que eles tinham que ouvir. Então eu fiz toda aquela encenação, apagamos as luzes, né? E aí ficamos ouvindo a história e tal. Quando eu fui contar as histórias deles em sala de aula também, quem quis contar, né? Levei microfone para contar, alguns quiseram, outros não. Ambientei a sala para eles também, coloquei aquele som de mistério e tal. Então, tudo isso para aguçar, né, a criatividade deles, a gente percebe que eles trazem muita coisa da vida deles, né, de repertório deles, das coisas que eles assistem, das coisas que eles gostam, né, no dia a dia. O professor Marcucci tem uma fala que a gente gosta muito, não é? Que vai dizer que a escola é esse espaço que a gente ensina eles a produzir textos e a usar textos. Então, o que a gente precisa saber é quais textos a gente precisa ensiná-los a produzir e quais a gente precisa ensiná-los a usar. Então, a gente percebe que com essa prática, eles se aprofundaram na produção de conto, na produção literária, mas eles também frequentaram outros gêneros e vivenciaram situações comunicativas, desde pensar na capa, contracapa, de todo o processo da edição do livro, a situação que eles vão ter do dia do autógrafo, da sessão de autógrafos, um momento até de dar entrevistas, já que eles são autores, né? Então eles vão frequentando outras situações comunicativas e outros gêneros textuais. Então as professoras estão de parabéns aí. E a gente percebe que eles ficam muito mais motivados a escrever quando eles percebem que os textos deles vão sair do caderno. Então, o currículo da cidade vai defender que não é uma produção para a escola, somente, é uma produção na escola. Então, eu escrevo na escola, eu falo na escola, eu leio, eu escuto, mas esse texto, ele vai romper essas fronteiras. Eu gostaria de agradecer o relato das professoras, a disponibilidade, agradecer aos estudantes, autores aqui por terem compartilhado com a gente as suas experiências. Agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui, né, que na verdade o trabalho é deles, né, então para privilegiar os nossos alunos. Nós temos ótimos alunos aqui na INEF e eles fazem trabalhos maravilhosos, né? Não só de língua portuguesa, mas de vários conteúdos, de várias matérias. Então, eles são muito empenhados, muito dedicados. E é isso, eu agradeço pela participação e por todos que ajudaram aqui. Parabéns aos alunos pela produção deles. Eu gostaria também de agradecer muito, né, por essa visibilidade ao projeto da professora Rejane e a visibilidade para os nossos alunos. Como ela falou, são educandos aí que têm muita capacidade, não só em língua portuguesa, mas nas demais disciplinas. E agradecer também a formação da cidade, que vem auxiliando, né, nosso repertório, inovando as nossas práticas. Eu tirei muitas coisas da formação da cidade, as orientações que vêm sendo prestadas. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também aos professores que auxiliaram nesse processo de publicação, né, de edição, de montagem, de impressão, que são os professores André, o professor Ari e o professor Ivan, e a nossa coordenadora maravilhosa, que está sempre nos auxiliando aqui, colocando pilha, né, reabastecendo as nossas baterias, né, sempre
dando aquela força para o nosso trabalho, e a nossa diretora, que está sempre presente também, né, observando o nosso trabalho, nos auxiliando também. Obrigada.